Amém, bom dia, graça e paz, igreja. Como é bom estar aqui, como é bom saber que Ele nos toca como ninguém e nos vê também como ninguém nos vê. Isso é maravilhoso, reconfortante e animador. Amém. Pai, nós queremos mais uma vez clamar pelo Teu agir. Somos dependentes totalmente dEle, Senhor. Do agir do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra entre nos nossos corações, Senhor. Eu não consigo, eu não posso, só o Senhor pode fazer isso. Falar conosco no nosso profundo, no nosso íntimo e mover mudanças e transformações em nós. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Até não tinha pensado nisso, mas aí, revendo alguma coisa, acabei tendo a mesma vontade que eu tenho tido praticamente todos os anos, já há algum tempo, de não muito a la Globo e nem Roberto Carlos, mas de fazer uma retrospectiva do ano anterior, né? E particularmente eu acho que 2021 foi um ano em que Deus falou poderosamente com a igreja dele, né? Pelo menos comigo falou muito. Nós voltamos para cá em março, e antes disso, por causa da pandemia, estávamos utilizando a outra igreja, e de lá para cá, e até antes, Deus já estava falando muito conosco. Então, senta na cadeira, cinto de segurança, que a gente vai tentar voar um ano em alguns poucos minutos, mas que Deus possa pôr dentro de cada um de vocês aquilo que Ele tem reservado para cada um de vocês, né? E aí a gente começa com essa pergunta: como é que será 2023? Pois eu não tenho a menor dúvida que tem dois fatos que vão nortear o meu ano de 2023. E os dois fatos são esses aqui. O primeiro deles é que Deus sabe absolutamente de tudo que vai acontecer. Ou seja, não vai ter surpresa para Deus. Nada que na sua vida venha acontecer em 2023 vai pegar Deus assim: puxa, não imaginava isso, hein, João? Que legal que aconteceu. Porque Hebreus mesmo diz: nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Então, meu querido, e Ele não só sabe, como Ele detém o controle. Ele detém o controle de tudo. Então, nada, absolutamente nada que vai passar na tua vida em 2023 não passa pelo controle, pelo olhar, pelo crivo, pela aprovação de Deus. Aí você fala: poxa, mas e as coisas meio chatas que vão acontecer? Essas também passam, e Ele tem um propósito para isso. Ele tem um propósito para isso. E que propósito que Ele tem para isso? É outro fato que também define o teu ano e o meu de 2023. Porque os planos que Deus tem para você e para mim são planos de bênção e de paz, né? Jeremias diz isso: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Então, então vamos respirar e falar: 2023 vai ser muito bom, porque Deus sabe de tudo e os planos que Ele tem para mim são ótimos. Eu preciso confiar nisso. Pode ser sendo demitida para poder juntar uma grana e pagar a festa. Inclusive foi legal a festa, né? Gostei da festa. Foi legal o casamento, sim. Então é esse Deus. Você deve estar assim como eu, esperando por algo, desejando algo, sonhando com algo, ou uma restauração financeira, uma restauração familiar, uma doença ser curada, não sei, não importa. Para Deus isso não muda, para Ele tanto faz, qualquer coisa Ele opera um milagre e muda e transforma. Mas esses dois fatos precisam te nortear, e toda vez que você ficar aflito, tiver alguma coisinha, lembrar. Inclusive, não sei se eu pus aqui, só para lembrar também, que todo medo que às vezes surge no teu e no meu coração, é um mal entendido entre quem é Deus e as suas promessas. Se eu não tenho dúvida de quem é Deus, que Ele é um Deus bom, um Deus justo, um Deus misericordioso e um Deus poderoso, e que Ele tem promessas na minha vida, como acabamos de ler uma anterior aí em Jeremias, que Ele diz: eu sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de bênção e de paz. Então eu não posso esquecer disso. Quem é esse Deus e as promessas dele? Então o medo tem que desaparecer. Ou seja, não podemos aceitar nenhum medo que venha, porque nós temos um Deus poderoso,
poderoso. Isso posto, a gente balizou o terreno que a gente vai andar em 2023. Agora, a gente vai ver o que Deus falou conosco durante o ano de 2022. Bem, na verdade, a gente vai começar com algo que ele falou no final de 21. Mas é que foi tão poderoso e continua sendo para mim tão poderoso que eu falei, não, esse eu vou incluir na retrospectiva de 2022. Mas a gente ministrou isso finalzinho de 21. E é algo que você e eu precisamos ter para sermos vencedores em 2023, que é poder. Poder. Sem isso, sem poder, nós não avançamos. E Deus fala na sua palavra que existe um poder que é imbatível. Que é esse que ele mesmo diz aí, quando ele faz essa menção. Nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Não haverá limites para tudo que ousarem fazer. Uau, nós precisamos disso. Nada, é o próprio Deus falando isso, está lá, se você não lembra, está lá em Gênesis. Só que infelizmente a motivação estava errada, mas o poder é reconhecido por Deus, que é o maior poder da face da terra. Que poder é esse? O poder da concordância. Isso aí foi o que antecedeu a Torre de Babel. Os homens estavam todos imbuídos com o mesmo propósito. E Deus, quando viu aquilo, falou, ninguém segura essa turma. Ninguém segura esta turma. Então, meus queridos, se você lembra dessa pregação, que a gente tomou um culto inteirinho pregando sobre a importância da concordância, que você traga de volta para 2023 o uso dela. Porque Amós 3,3 diz, será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Não existe essa possibilidade. Eu lembro que quando eu preguei sobre isso, eu trouxe a Lídia aqui na frente, nós ficamos juntos. Uma coisa é estar junto, então um do lado do outro nós estamos juntos. Quem está sentado aqui, a Maria Antônia e a Cris Blacker estão juntas agora aqui, né? A Laís e o Ale estão juntos, mas a questão do texto é andar juntos. Estar junto é muito fácil, agora andar junto significa que a hora que o João decide com a Lídia, vamos até a minha mãe, visitar a minha mãe hoje, e ela fala, não estou afim, não vai rolar, porque eu vou puxar ela para um lado e ela está me puxando para o outro. É disso que o texto fala, é quando nós estamos juntos, de acordo, a coisa vai andar. E Mateus 12, 25 nos chama a atenção para quando existe uma divisão. Olha que o texto próprio Cristo falando. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. A gente tem que fugir disso, mas assim de todas as maneiras, dentro da tua casa, dentro da tua empresa, dentro da escola, dentro de qualquer convívio, na sua família, entrou um espírito de divisão, repreende, cancela, fala, não, aqui não, eu quero estar em união, em unidade com a minha mulher, com os meus filhos, com os meus funcionários, falamos disso, ande com pessoas que dizem amém para os teus sonhos. Amém para as tuas coisas. E não ao contrário. Isso aí acho que não vai dar certo, hein? Para com isso. Você de novo está tendo esse sonho. Porque, primeiro, sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto pode se tornar realidade. Simples assim. Você quer que algo torne realidade na sua vida? Sonhe com mais alguém que concorde com aquilo. Que diga amém para o teu sonho. Do contrário, não vai adiantar nada. Porque 2 Coríntios 1:20 já diz aí, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim. Por isso, por intermédio dele, o amém. Então você e eu temos que dar amém para o sim que Deus já deu. Tem uma maneira do mundo de dizer, o não eu já tenho, então eu vou tentar. Bom, se você já tem o sim de Deus, por que você não pode tentar? Aqui está dizendo, todas têm em Cristo o sim. Então vamos adiante, vamos tentar, vamos ser ousados, não vamos desistir. Mas lembrando disso daqui que você precisa guardar hoje. Se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa, olha a abrangência disso.
Se 2 de vós, não precisa ser reunião de condomínio, não, todo mundo tem que ir, não. É você e sua esposa, é você e teu sócio, é você e mais alguém. 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está nos céus. Haja poder. Haja poder. E o poder da concordância. Então isso foi 21, não foi nem 22, mas eu achei importante trazer de novo para a gente ter de novo isso, porque às vezes talvez a gente não estivesse pondo em prática todo esse poder. Aí avançando, eu acho que foi lá para fevereiro, a gente trouxe algo de como reagir diante do mal, porque infelizmente a gente é cercado por maldade, é cercado por pessoas que infelizmente às vezes desejam o teu mal. É complicado pensar que alguém possa te desejar o teu mal, mas infelizmente isso ocorre. Se você nunca experimentou, eu louvo a Deus por isso e espero que nunca experimente, mas não é o comum. O comum é, infelizmente, muitas vezes a gente se deparar com o mal. E aí a pergunta é como reagir diante disso. E a gente usou um salmo, Salmo 37, como texto base para isso. E o texto base diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Então, quando você se deparar com maldades do mundo, pessoas tentando mal contra você, te traindo, puxando o tapete, mentindo a teu respeito, aprontando com você, a primeira coisa que eu e você temos que fazer é isso aqui: livre-se da inveja, livre-se disso. Não pense que o vizinho tem uma vida melhor que você, não pense que o fulano é mais feliz do que você, não pense que ele é mais gabaritado, é mais competente. Não, nada disso. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano perfeito para você. Então, essa coisa aí, tanto que começa exatamente assim o Salmo: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja, porque, o destino deles é ruim. Se eles estão sem o Senhor, o destino deles é muito ruim. Nós temos aqui, inclusive, orar por eles. E eu volto a pedir o que a Lídia pediu agora há pouco. Tivemos ontem com o grupo de célula da Crispoli, do Luciano e da turma, e uma da conversa que tivemos é da importância de nós voltarmos a convidar as pessoas para os cultos, convidar as pessoas para as células. E eu estou te estimulando: convide alguém para vir domingo que vem aqui tomar café conosco, convide, como a Karen veio hoje aqui, e que outras pessoas possam estar conosco domingo que vem, porque as pessoas que estão distantes de Deus estão sofrendo. Saiba disso, estão sofrendo. Às vezes você olha a aparência e parece que está tudo maravilhoso, e não é bem assim. Não é bem assim. Então, não tenha inveja não tenha inveja, porque Deus tem coisas muito boas para você, como a gente já falou. O segundo ponto é quando você se deparar com a maldade, lembra disso: agrada-te do Senhor. Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Isso é tremendo, ou seja, para que 2023 seja um ano que você tenha cada vez mais prazer com as coisas de Deus, de estar na igreja, de ter um propósito, por exemplo, de que se você ainda não fez o curso de obreiros, fazer o curso de obreiros, né? De ter um propósito de que se você ainda não está participando de célula, e eu louvo a Deus, foi um pouco puxado, mas de uma semana para cá, eu e Lídia participamos de três encerramentos dos grupos de célula que temos na nossa igreja, só um que não pôde fazer. E como foi bom ver o relacionamento que aquela turma está construindo entre eles. É muito legal isso. É muito legal. Então, se você não está participando, tem um projeto para 2023, escolher uma célula e falar: não, eu vou começar, porque é delicioso a amizade que rola, o companheirismo que rola, as orações que rolam ali. Se você está aí, não tem a mínima ideia do que é célula, eu vou te falar rapidinho. É um encontro online, o que foi muito bom, porque permitiu que pessoas que nunca tinham podiam participar por causa da distância, por causa disso ou daquilo, agora participam. Então, todas as quintas-feiras, 20h30, um grupo entra, se reúne ali 5, 10, 15, 20 pessoas, são alguns grupos que temos,
E ali vai ter o quê? Oração, uma pequena palavra, ministração, apacentamento. É bênção, né, Leninha? Não é bênção aquilo lá? Muito bom mesmo. Então, põe um projeto. Agrada-te do Senhor. Eu quero que as coisas de Deus me agradem mais do que tem me agradado até então. Sabe como vai te agradar? Se você entrar. Porque muito provavelmente você está de fora. Se você está de fora, não dá. Então, entra. O texto tem uma promessa que se vivemos uma vida que agrada a Deus, uma vida onde nossa fonte de alegria esteja em estar em sua presença, Ele vai dar o resto, Ele vai dar os desejos do seu coração. Então, é esse o caminho. E claro que o texto aí também falava de a gente entregar. Eu acho que a Gabi falou um pouquinho disso agora no final do testemunho dela. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega. Deus, está complicado essa questão financeira, está complicado o meu relacionamento, está complicado tudo isso, eu não estou vendo saída, mas eu estou confiando em Ti e entregando tudo isso a Ti. Faça isso. Dia 6 de março nós tivemos aqui nosso primeiro culto e o que Deus me tocou para falar era sobre recomeços. Porque às vezes a gente põe um fim de uma maneira em que diz assim, não tem mais jeito, já tentei, já isso, já aquilo, e eu não vejo mais saída para essa situação, não vejo mais saída para essa relação, não vejo mais saída financeira para a situação que eu entrei. Então o ponto era, qual é o ponto em que não há mais recomeço? Existe algum ponto para isso? Pois deixa eu te dizer, para Deus não tem. Para Deus não tem. Para o homem tem. Às vezes a gente estabelece isso. Tentei, não deu, estou desistindo, estou jogando a toalha. E o texto que a gente usou foi o endemoniado gadareno, está lá em Mateus, Marcos, ou seja, deixa eu ver, eu pus. E chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Imagina isso. Se você acha que você está passando por alguma tribulação ou dificuldade, esse cara vivia nu. Esse cara, por onde andava, ninguém andava. Ele impedia, inclusive, as pessoas ninguém podia passar por aquele caminho. Estava aí, aqui, ninguém podia passar. Então, olha que ser é esse, excluído absolutamente da sociedade, uma vergonha para os seus familiares. Era essa a vida dessa pessoa. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Então, ali é o recomeço. No momento em que está difícil a sua vida, corra para Jesus. Corra para Jesus e o adore. E aí Jesus responde para ele da seguinte maneira: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Se a tua vida porventura hoje está um caos em alguma área, Deus pode recomeçar. Deus pode recomeçar, seja conjugal, seja profissional, seja de o que for. Convívio familiar, vida material, como está? Está destruída? Há um recomeço para você. É possível recomeçar sempre com Deus. Deus aprecia isso. Deus, Ele é especialista em recomeços. A única coisa que você precisa decidir é abrir seu coração para Ele. O homem aqui correu na direção de Jesus. Correu na direção de Jesus. Às vezes a gente reluta, a gente tem vergonha, a gente fica temeroso. Será que eu preciso fazer isso? Saiba que se você for ao encontro de Cristo, Ele tem uma nova vida para você. E dá tempo para isso. Dá tempo. Então, essa coisa de pôr um basta e desistir e falar, já tentei 1, 2, 3, não tem isso. Com Cristo não tem isso. Então, grave isso. Qualquer momento de dificuldade, saiba que Deus tem um recomeço para você. E aí entramos numa série de como viver um milagre. Acho que foram 4 cultos, se não me engano, que a gente pregou sobre isso. E o que é como viver um milagre? Só tem uma maneira de eu e você vivermos um milagre, através da oração, né? Então, nós falamos bastante sobre isso.
E um texto base que a gente usou foi esse: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Esse é o nosso Deus, que está atento às tuas e às minhas orações. Que coisa tremenda que é isso, saber que se você orar, se você clamar, Ele está atento a isso. Ele está atento a isso. Então, a oração, Deus poderia nos ajudar de alguma outra maneira? Claro, de várias maneiras Ele poderia nos ajudar. Mas Ele escolheu a oração como meio que Deus escolhe para prover você e eu. Então, se você precisa de provisão, se você precisa de alimento espiritual, se você precisa de um ânimo, seja lá o que você precisa, é através da oração que você vai conseguir. É através. Tudo que você precisa, então, que Deus faça, ela vai acontecer depois da oração. Porque é aquilo que a gente fala: quando trabalhamos, trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha em nosso favor. Então eu preciso que Ele esteja no meu favor, porque só eu trabalhando, vixe, não vai rolar, não dá. Já tentei várias vezes, eu me ralando e dando meu suor e fazendo tudo que eu posso e mais um pouco, mas eu estou só trabalhando. Agora, quando eu oro, Deus age, Deus age, Deus age. E aí então foram 4 domingos seguidos falando só sobre a importância da oração, o que muitas vezes nos impede de orar, seja cansaço, seja dúvida, seja insegurança. E aí no final a gente chegou na oração do Pai Nosso, em que a gente vê o próprio Cristo orando. Então é quando Cristo nos ensina a orar, é tudo que a gente precisa. E eu não sei se eu pus aqui a oração de Jesus, então para a gente lembrar, ele foi humilde quando ele estava orando diante do Pai. Ele se prostrou, ele estava de joelhos, mas ele também perseverou, ele orou 3 vezes, mas ele foi submisso quando ele diz: olha, se der, me livra dessa, mas ainda assim que seja feita a tua vontade e não a minha. E o importante, quando ele levanta dessa oração que ele está fazendo no Getsemane, e sabendo que ele ia ser entregue aos algozes dele, ele levanta vitorioso, sem o menor receio de chegar lá e falar: vocês estão procurando quem? Eu estou aqui, pode me levar. Então, é lembrar que se você está terminando uma oração e ainda está temeroso, está inseguro, continue orando. Não termine, não pare. Porque a hora que terminar de orar, você tem que levantar vitorioso e confiante no Senhor. Vitorioso e confiante no Senhor, que foi como Cristo terminou. Ao terminar a oração, ele próprio vai na direção dos caras e fala: e aí? Sou eu? Estou aqui, ó. Estou pronto para o que Deus quer de mim. Essa é a oração. Então, se você quer um milagre, ore por ele. Ore de uma maneira submissa, ore de uma maneira humilde, reconhecendo as tuas falhas e as minhas. Persevere. Já orei uma vez. Não, Jesus orou 3. Então ele está mostrando a necessidade da perseverança da oração. Submissa, ou seja, Deus, eu gostaria desta maneira, né? Como a Gabi falou: Deus, ajuda aí, seja, sei lá, um empréstimo do banco, alguém, né? Mas estou entregando. E Deus falou: então tá bom, vou te mandar embora daquele lugar lá, porque eu tenho coisa melhor para ti. É assim, é louco, não? É muito doido isso. Mas é isso. E aí a hora que você termina, levante vitoriosamente diante de Deus e do mundo. Aí avançamos e viemos falar algo que eu confesso que nunca tinha falado antes, e conversando com algumas pessoas, parecem que também que nunca tinham ouvido falar sobre esse tema antes, e é um tema que é sobre um tesouro. E que tesouro é esse? Está lá em Isaías 33:6, que a palavra de Deus diz assim: ele será seu firme alicerce e lhe proverá farto suprimento de salvação, sabedoria e conhecimento. Ou seja, o tesouro que dá salvação para você, te dá sabedoria, te dá conhecimento, é o temor do Senhor. Temor, né? E de fato, muitas vezes a gente vê a ausência de temor, inclusive em reuniões de povo de Deus, a irreverência que muitas vezes Deus é tratado. Então, que hoje a gente possa estar lembrando um pouquinho de novo sobre isso, da importância de termos temor a Deus. Temor a Deus não é medo de Deus, pavor de Deus, porque se Deus é amor,
Ele quer que exista uma relação de amor com Ele. Mas ainda assim eu não posso me referir a Deus como o cara lá de cima, por exemplo. Isso não existe, não existe o cara lá de cima. Aquele é Deus, que criou os céus e a terra. E eu não sou. E Ele sempre será. E Ele está no trono. Então eu preciso ter reverência, preciso saber que tudo aquilo, o que é temor a Deus? Tudo aquilo que Ele não gosta, eu não posso gostar. Isso é ter temor a Deus. Tudo aquilo que Ele detesta, como é que eu posso compactuar? Como é que eu posso aceitar? É não tendo temor. Então, queridos, que hoje a gente possa lembrar disso de novo e ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, da importância de temermos a Deus. Hebreus 12, 28 diz, eu gosto demais desse texto que diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, que é o reino de Deus, ele é inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus. De que maneira? Aceitável, com reverência e temor. Eu lembro que quando eu preguei sobre isso, eu comentei de um pastor famoso americano que veio pregar num estádio gigantesco, lotado de pessoas em Brasília, e o louvor maravilhoso, e ele lá parado, olhando e tal, mas quando esperando a ser apresentado para pregar, e não era um evento evangelístico, era um evento realmente para pessoas já crentes do Senhor e tudo mais, mas ele começou a perceber que ele não via a presença de Deus naquele local, não sentia a presença de Deus naquele local, e não estava entendendo por quê, mas aí ele começou a olhar melhor para as pessoas, e via a pessoa olhando no celular, e tirando foto, e tomando uma Coca-Cola, e comendo uma batata, e não sei o que e tal. Aí ele falou, bom, eu acho que em algum momento isso vai parar, e esperou. E aí quando deram o microfone para ele, ele ainda não sentia a presença de Deus naquele local, ele falou, Deus, e agora o que eu faço aqui? Como é que eu posso pregar num ambiente como esse? E aí ele, sem medo, na ousadia, ele falou, sem falar que alegria estar aqui nesse evento tão maravilhoso, ele falou, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus não está aqui, e sem Ele eu não posso fazer nada. Então, ou todos nós iniciamos esse culto com temor e reverência, ou podemos ir para casa porque não tem o que fazer aqui. Aquilo foi um baque, mas foi a maneira das pessoas entenderem, e aí sim, Deus coroou com a presença dEle, e houve cura, houve libertação, houve tudo que Deus sabe fazer. Mas é isso, Salmo 34, 8 e 9 diz o que também? Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. E aí ele diz, temam o Senhor, vocês que são os seus santos, porque se você temer, se eu temer, nada vai nos faltar. Não podemos esquecer disso, não. Não podemos esquecer disso, jamais. Temam o Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eu e você precisamos ser sábios nas nossas tratativas, ser sábios nas nossas escolhas, ser sábios entre o sim e o não, ser sábio quando dar o passo e quando não dar o passo. E essa sabedoria que você precisa, que eu preciso, ela só virá sobre você quando eu e você temermos a Deus. Temermos a Deus. Avançamos um pouco mais e Deus nos ministrou a respeito de um dos textos, para mim, mais importantes de toda a Bíblia, que é Romanos 8, 28, que diz o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que, quantas coisas? Todas. As que você não gosta? Ninguém respondeu, né? Aqui diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É um texto maravilhoso esse, de fato. Não poderia ter sido escrito por outra pessoa que não fosse o próprio apóstolo Paulo, o grande homem de Deus do Novo Testamento. Então aqui no dia a gente destacou item por item desse texto, foi um culto inteirinho sobre isso, mas eu queria apenas destacar uma ou duas coisas aqui desse texto, e a primeira delas é que isso tudo aqui será uma verdade quando eu e você pudermos declarar, como Paulo declarava que ele o que? Sabia. Ou seja, é isso, você e eu precisamos saber. A pergunta é, você sabe que todas as coisas cooperam para o teu bem? Porque você pode ter dúvida. Você pode inclusive achar que não coopera, que o que você está passando hoje não tem nada de legal, que você não gosta, que você não gostaria de estar passando por que você está passando, seja em qual esfera for, mas Paulo diz, eu sei. E ele não diz que são as coisas boas as quais ele passa na vida. Não, ele diz que todas. Então, o primeiro passo para que você entre em 2023, no sentido de que tudo que acontecer em 2023 é bom para você, você precisa saber, você precisa declarar isso. Eu sei que o que eu estou passando hoje com relação a esta situação em particular tem a mão de Deus aí. Posso não entender, posso até não gostar e Deus vai respeitar isso. Não entendo e não gosto, mas eu sei que coopera para o meu bem, porque isso tem um propósito de Deus para me transformar e seguir com tudo isso. Então, aquela porta que não abriu, o sim que você não ouviu, o projeto que não concluiu, a amizade que se afastou, tudo aquilo que realmente você fala, meu, não é possível, pois saiba que foi para o teu bem. Foi para o teu bem. O contrato que não fechou, a venda que não concluiu, a pessoa que se afastou, e naquele momento você não entendeu, mas saiba que tem um Deus que vê todas as coisas. Então, duas coisas. Primeiro, você tem que declarar que sabe. E segundo, você tem que concluir também que é para o bem. O bem. Agora, o bem de todos? Não. É o bem daqueles que amam a Deus. A palavra ela é clara. Não é para o bem de todos. Ou seja, aquele que está afastado de Deus, as coisas que estão acontecendo lá, as dificuldades que ele passa, não concorrem para o bem dele. Mas se você ama a Deus, e você sabe quem que ama a Deus? Aquele que é amado por Ele. Se você se sente amado por Deus, porque é Ele que te amou primeiro, a palavra de Deus deixa claro isso, Ele te amou primeiro, foi Ele que te escolheu. Não pensa que você falou, nossa, agora não. Ele escolheu, Ele tocou teu coração e você disse o sim. Existe a responsabilidade humana na salvação? Claro que sim. Eu creio nisso. Porque senão não seria um Deus de amor. Senão Ele falava, está aqui, você não tem escolha e ponto final. Não, você tem escolha. Você pode falar não. Você pode falar não. É uma decisão sua. Você diz o sim, se você quiser dizer o sim, porque foi tocado por Deus. Deus te escolhe, toca teu coração, mas Ele não tira você da responsabilidade da salvação, porque senão é uma obrigação. E aí onde está o amor nisso? Se eu obrigo alguma coisa a alguém, eu não posso obrigar a Lídia a me amar, por exemplo. Agora eu tenho que lutar com atitudes e palavras e tudo que eu posso para fazê-la com que ela me ame. Ou seja, conquistar o amor da Lídia através de atitudes e não enrolação. E aí achar que ela tem obrigação de me amar. Não, ela não tem obrigação de me amar. E essa é assim. Então, nós temos um Deus que é amor, um Deus que é justo, um Deus que é perfeito e um Deus que te amou. Enviou o Filho dele a morrer na cruz por você e por mim. Mas você tem que se arrepender dos seus pecados e dizer sim para Ele. E aí todas as coisas vão cooperar para o teu bem e para o meu bem. Agora, para entender e fechar esse texto tão importante, e aí sim começa a fazer clareando, porque
Muitas vezes você olha e fala, eu não estou entendendo o que Deus está querendo com essa luta, com essa adversidade, com essa apurrinhação, com esse perrengue. Como é que o nordestino fala? Perrengue? Com esse perrengue e tal, e não dá. Que Deus é esse? Pois saiba que o propósito final que está no texto, ele diz assim, João, você está passando por tudo isso porque eu quero que você seja igual o meu filho. Aí é que você fala, então é isso. Eu estava querendo ser só um cara bacana, um cara legal, um cara bem sucedido. Não, João, eu quero que você seja conforme a imagem do meu filho. Então, muitas vezes você vai ter que passar aperto, João. Se eu te deixar só em cima do coqueiro, olhando para o mar, não vai dar. Então tudo que você passa, João, tem um propósito. Porque eu quero você semelhante ao meu filho. E aí, caminhando já meio que para um fechamento, teve um dia em que Deus nos tocou, no sentido de que, 2 Coríntios 5,17 diz que quando nós o encontramos, quando nós somos batizados na água e temos de tudo isso e tal, não necessariamente só quando somos batizados na água, não, mas quando nós temos um encontro com Cristo, diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, para 2023, nós temos que ser essa nova criatura. Eu não posso entrar em 2023 sendo a mesma coisinha que eu fui eventualmente em 2022. Então, se a palavra de Deus diz que nós somos uma nova criatura, eu, João, quero ser essa nova criatura em 2023. E aí Deus mostrou algumas características dessa nova criatura. Como é uma nova criatura, como é a pessoa que hoje tem Cristo dentro dela e vive dessa maneira, e é transformado. Então, foi isso que a gente falou. A primeira coisa, eu e você passamos a viver em esperança. Temos esperança de um dia melhor, de um amanhã melhor, de uma situação melhor, de um ano que vai entrar melhor, porque Romanos 15:13 diz isso, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Para quê? Para que vocês transbordem de esperança. Transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, se você anda desesperançado, saiba que você não é uma nova criatura. Então, dá um passo atrás, reconheça Cristo como seu Senhor e Salvador, entrega novamente, se prostre diante dele, dobre seu joelho diante dele, porque nesse momento o que acontece? Que o Deus da esperança, o próprio Deus da esperança vai encher você de alegria e de paz, e para que você possa transbordar. Isso é ser uma nova criatura, e é o meu desejo para cada um de vocês que 2023 a gente comece com esperança. E outra coisa também que precisa ter para 2023, que aquilo que parecia impossível, deixe de ser impossível e comece a parecer razoável, pelo menos razoável. Ou seja, a restauração econômica, a restauração familiar, coisas que você talvez já tenha decretado. Não, isso aqui, não estou vendo possibilidade nenhuma, impossível. Então que você saia daqui hoje sabendo que o impossível ele pode ser mudado, transformado. Jeremias 32:17 diz o quê? Ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. E aí ele diz, nada é difícil demais para ti. Que bênção a gente ver um texto como esse, saber que estamos entrando em 2023 com um Deus que diz, não tem nada impossível para mim. Nada difícil demais para mim. Então, aquilo que você sentenciava, e muitas vezes eu sei de pessoas que estavam sentenciando situações, não vejo mudança, não vejo como alterar isso, e a minha vida é isso mesmo, e que seja assim, não. O impossível parece razoável, porque Efésios 3:20 também diz o quê? Aquele que é capaz de fazer
infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele pode. Tenha grandes expectativas em Deus. Tenha grandes expectativas em Deus. Em qualquer área da sua vida. Em qualquer área. Eu sei aqui pessoas que estão, algumas buscando uma colocação, tem outras que iniciaram uma nova colocação profissional, outras têm sonhos de abrir um negócio. Cada um tem algo. Coloque diante de Deus na certeza que não existe nada difícil demais para Ele. Que não existe nada que Ele não possa fazer infinitamente mais. Então, que eu e você, a gente precisa mudar isso. 2023, as tuas e as minhas especulações precisam ser positivas. A gente tem uma péssima mania, né? Tocou o telefone, 10h30 da noite, pum, já alguém morreu, prenderam meu filho, estourou o carro, e não sei o... Pô, atende só, bicho, você não pode só atender. Você precisa especular que alguém morreu, que é sequestro, que é isso, que é aquilo. Parece brincadeira, mas é assim, não é? Se for meia-noite, então, já nem atendo. Não me liga meia-noite, que eu já não vou te atender mesmo, porque minha especulação é eu vou bater o olho, o que esse cara está me ligando? Só atende. Então, que as suas especulações para 2023 sejam positivas, porque Romanos 1:21 diz isso. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações, o que? Negativas, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. A gente fica obscurecido, por causa de que a gente só pensa, infelizmente, o mal, antes de achar que a coisa pode ser boa. Então, mudar isso de uma maneira radical. 2023, eu quero ter expectativas positivas. É um telefonema, é uma carta, é um e-mail, um WhatsApp, seja o que for que eu venha receber, eu não vou ter aquela reação de achar que é algo ruim para a minha vida. Eu não sei por que a gente faz isso. Agora, 2023, sem isso que eu vou falar agora também, meu amigo, você vai patinar. Ah, mas você vai patinar, mas vai patinar feio. Então não queira isso. O que eu e você precisamos para 2023? Sermos rápidos em perdoar. Rápido em perdoar. E estender graça e misericórdia. Não existe vitória sem isso. Não existe transformação sem isso. Eu diria que todo o resto talvez possa ser deixado de lado. Todo o resto. Se eu e você não formos rápidos nisso, vamos patinar muito. Vamos patinar muito. E vamos, pior que patinar, eu diria, desagradar ao nosso Deus. Desagradar ao nosso Deus. Então imagina isso. E quando nós não perdoamos, o que acontece? A gente caminha na direção de que Ele vai se opor a nós. Porque a palavra de Deus diz que Ele se opõe a quem? Aos orgulhosos. E quando eu não perdoo, o que eu estou sendo? Orgulhoso. Agora, como é que você pode, estando aqui hoje, no penúltimo culto deste ano, aceitar, desculpa por assim, mas eu preciso colocar, como é que você pode aceitar correr o risco de ter a oposição do próprio Deus? Eu não consigo entender. Eu não consigo, honestamente, não consigo entender. Como é que tem alguém que possa ouvir isso, ler sobre isso e achar que tudo bem? Não queira isso, eu não quero isso. Eu oro todos os dias para que isso não ocorra na vida de ninguém, de que o orgulho seja tão grande que a gente não consiga perdoar e que não perdoando a gente desagrada a Deus, e desagradando a Deus eu tenho Ele se opondo a mim. Aquele que é o todo criador, aquele que declarou para mim e para você hoje
que todas as coisas cooperam para o teu bem, porque Ele quer você cada vez mais próximo à imagem do seu Filho amado, que, como a Lídia falou, na cruz, Ele pede perdão a Deus pelo que os outros fizeram, e que nada disso se compara a qualquer coisa que alguém possa ter feito na tua vida. Nada, absolutamente nada. Não existe qualquer dano que alguém possa ter feito na tua vida que você não possa hoje liberar definitivamente perdão, como está aí em Colossenses: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Cara, entra em 2023 vitorioso, pelo amor de Deus, é o que eu mais peço. Entre vitorioso em 2023, mas se há algo que você não está perdoando, faça isso hoje. Faça isso hoje. E aí sim, falamos isso há 2 domingos atrás. Gratidão, né? Gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Seja sempre grato, independentemente das aflições que você possa estar passando. Seja grato. E, claro, um cristão que não tem o seu olhar no outro, também não anda em vitória. Então, que eu e você em 2023 possamos ter o nosso olhar no outro. Porque quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E para fechar tudo isso, faz, eu acho que talvez 1 mês que a gente pregou sobre isso, e que a pergunta era essa aqui: que tempo é esse que nós estamos vivendo? Um tempo estranho, mas que a gente entre em 2023 na certeza que o tempo que nós estamos vivendo hoje é esse, é o tempo de confiar em Deus e fazer o quê? O bem. 2023, todos nós possamos cada vez mais confiar no Senhor, mas não apenas confiar, fazer o bem. Fazer o bem significa perdoar, significa ter um olhar para aquele que está passando por alguma dificuldade, um telefonema, um gesto de carinho, um abraço, um toque, uma mensagem, seja o que for. Então, que 2023 a gente se lembre que a concordância é poderosa. É poderosa. Então, ore em concordância com o seu esposo, sua esposa, seu filho, seu sócio. E quando você se deparar com uma maldade que alguém esteja fazendo, não entre na inveja, não entre nada disso, porque não é esse o caminho. Confie em Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, como a gente leu bem sobre isso. E você quer milagre? Ore, seja em 2023, desculpa falar, mas essa igreja nós temos em média 110 membros, mais ou menos. Domingo passado, por exemplo, tinha mais de 100 pessoas aqui. Nós temos uma reunião de oração a cada 15 dias. 1 hora de duração. Sábado. Sabe quantas pessoas vêm? De 6 a 8. E aí? E a gente quer milagre? Eu falo por amor. Não estou apontando o dedo para ninguém. Mas é uma constatação. Que eu quero que vocês vivam milagre. Mas a maneira de viver milagre é orando. Não estou nem dizendo que você tem que vir todo sábado a cada 15. Que não é nem todo sábado, é a cada 15 dias. Então, não estou querendo baixar a bola de ninguém, muito pelo contrário. Eu quero elevar a bola de cada um de vocês. Mas mostrando que esse é o caminho que eu acredito, esse é o caminho que eu vivo, é o caminho que eu tenho vivido há 22 anos. E que tem me mantido em pé, apesar das lutas. Não pense você que nós não temos lutas, temos muitas. Mas me põe em pé. Me põe em pé, me traz alegria no coração. E sou grato a Deus por tudo. Então, reflita se 2023 você não poderia fazer um teste e vir orar um pouquinho com a gente. Tem tido uns sábados
maravilhosos aqui de oração. Eu saio renovado. Eu agradeço a Deus porque é bênção. É bênção, né? Angélica, Fábio, que esteve conosco da última vez, e o Cidinha e Sandra também vem, Karina já veio algumas vezes com o Dinei. Por aí vai. Faça um teste. Ponha Deus à prova. Deus, eu vou começar a orar, hein, Deus? Então põe. Põe para ver o que Ele faz. Deus adora a prova, sabia? Deus adora a prova. Faça a prova com Deus. Mas cumpra. Então, queridos, concordância, reagir diante do mal, temor. A hora que você faz um acordo com Deus e cumpre, você está mostrando que você tem o quê? Temor a Ele. Não, eu fiz um voto com Deus, vou cumprir. Por isso, pense também antes de falar. Não vai dizer, todo sábado vou estar lá. Não. Pensa. Ele não está exigindo nada de ninguém. Nós temos um Deus, bonzinho demais até. Ele só orienta. Ele fala, esse caminho aqui é bom, João. Esse caminho aqui também vou te abençoar se você topar fazer. Mas que Ele obriga? Não obriga nada a ninguém, não. E sabendo então que todas as coisas cooperam para o teu bem, porque Ele quer que você seja mais parecido com Ele. E se teve alguém de oração na face da terra, foi Jesus. O homem orava pra caramba, hein, meu? Para escolher os discípulos dele, passou uma noite inteirinha orando. A oração era algo diário de Jesus. E que a gente seja transformado em 2023. Eu estou animadíssimo com esse ano. Projeto Refúgio, com a igreja, com vocês, com essas vidas que chegaram até nós, com essas vidas que se batizaram, com essas vidas que estão comprometidas aqui com a casa de Deus. Teve gente que veio do Panambi, se firmou conosco, como a Laura lá de trás, e por aí vai. Deus está fazendo coisas maravilhosas e vai fazer muito mais, eu não tenho a menor dúvida. Eu olho para Tereza também, participando de célula, e Holanda agora que não perde um culto, meu Deus do céu. Você que mora aqui pertinho, às vezes não vem. Sabe de onde veio a Karen? Posso dizer de onde você veio, Karen? Você vai ficar chateada, não? Guarulhos! É brincadeira isso, bicho. Ela também vem de longe, a Cris, né? Quantos pedágios você paga, Cris, de lá para cá? Tô brincando. Mas você vê, quando quer, vem. Então, às vezes a gente acha desculpa por isso, por aquilo, morando perto, com facilidade, com tudo que Deus dá. É hora de retribuir. Eu me sinto, posso ter diversos defeitos, isso e aquilo, mas dizer não para Deus eu não digo jamais. Toda vez que me pedem algo que eu sei que é Deus pedindo, eu não vou dizer não nunca. E não vou, porque para Ele eu não digo não. Eu posso eventualmente dizer um não para alguém daqui, talvez já tenha dito, e peço perdão por isso, mas para Deus eu não falo não. Queria chamar o pessoal do louvor aqui, para a gente poder agora entrar numa outra, mas peço muito a Deus que tenha sido o próprio Espírito Santo de Deus que tenha falado com cada um de vocês, porque pode não ter parecido, mas foi por amor, viu? Foi por amor, porque eu quero um ano de 2023 muito abençoado para cada um de vocês, mas um ano de transformação, de mudança, que você não entre em 2023 da mesma maneira que foi 22, com as mesmas manias, com as mesmas atitudes, com os mesmos bloqueios, com as mesmas amarguras, com as mesmas decepções, frustrações, ressentimentos. Que essa palavra é terrível. Ressentimento, o que faz isso? Hoje, inclusive, eu ia pregar sobre o Jonas, coisa que eu nunca preguei na vida também. Eu prego há mais de 15 anos e nunca preguei sobre o livro de Jonas, e confesso que se alguém já pregou, eu não lembro. Alguém já ouviu alguma pregação sobre Jonas? Levanta a mão aí. Mas não é comum, 2 pessoas, 3 pessoas, é pouco, né? Não é tão comum. Mas quem sabe em algum outro momento Deus me permita cobrar, porque carinha danado esse Jonas, cara. Deus mandava fazer uma coisa e ele não fazia. Você acredita nisso? Como é que pode isso? Ressentimento. E ele falava, vai lá para Nínive. Não vou lá não. Tenho diferenças políticas com aquela turma. E Deus querendo salvar aquela turma, era a maior cidade da época. E ele
Uau, meu. Então, ressentimento, ele tinha ressentimento. Aí Deus opera um milagre de botar ele no grande peixe, e aí quando cospe na terra. O nível de detalhe de Deus com Jonas é absurdo, porque podia ter cuspido um pouco lá para o cara nadar. Não, o peixe vem na beirinha e cospe. O cara ficou pensando, como é isso? Que Deus bondoso é esse, meu? Não faz nem o cara nadar, meu. Eu tinha deixado ele lá no meio do fundo, no fundão, meu. Vai nadar um pouco aí, meu. Não, o peixe vem, imagina a cena. Eu na praia olhando, aquele peixão vindo. Aí o peixe vem na beirinha e cospe um homem lá de dentro, meu. Aí depois, na hora lá, ele constrói uma árvorezinha para fazer sombra para ele. Aí ele acha maravilhoso. Aí no dia seguinte que Deus manda uma coisinha pequenininha para comer, aí ele acha o fim do mundo. Quero morrer! Só matando um Jonas, sério. Vamos pregar sobre isso. Deixa para lá, deixa para outra hora. Pai, obrigado. Vamos orar. Abaixe suas cabeças um pouquinho. Deixa Deus falar contigo. Eu só podia chegar até aqui onde eu cheguei, mas daqui para frente só Ele pode. Eu não. Mas o meu clamor é a Ele, ao Espírito Santo de Deus, é que Ele faça essa obra maravilhosa na tua vida. Porque se você está aqui hoje, Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito de transformação. Deus tem um propósito de amor. Deus tem um propósito de te fazer imagem e semelhança do Filho amado. Isso significa que você, a partir de agora, é um homem e uma mulher que sabe a necessidade de perdoar, de amar, de suportar, de estender graça, de estender abraço, de estender um olhar compassivo. E que 2023 seja assim, e que você se sinta cada vez mais amado por Deus, tocado por Ele, sabendo que Ele te vê de uma maneira que você próprio não se vê, muito menos os outros te veem da maneira como Ele te vê. E que Ele tem planos de bênção e de paz para cada um de vocês, e que não há nada que venha acontecer em 2023 que Ele não saiba, e que Ele já não tem um escape, que Ele já não tem uma provisão, que Ele já não tem uma solução, mesmo que eu e você muitas vezes não entendemos, ou quiçá não aceitemos, mas Ele é soberano, Ele é bondoso. Deus, o Senhor me trouxe à mente agora, eu quero colocar nesse exato momento as pessoas que estarão prestando o exame da OAB já. Ao meio-dia eu imagino que comece. Que o André seja capacitado de uma maneira sobrenatural, Pai. Não só ele, mas todos os outros que estiverem nesse desafio hoje. Que possam sentir uma sabedoria do alto, Pai. Deus nos leva, Senhor, para um ano novo, de coisas novas, expectativas em Ti, que a gente possa de fato, como já foi dito aqui, nos alegrarmos nas Tuas coisas, de participar dos eventos da igreja, de buscarmos cada vez mais estarmos em comunhão e na Tua presença, ó Deus. Obrigado por essas vidas que temos tido o prazer de estarmos juntos. Estamos perto de encerrar mais um ano, e o Senhor cuidando de cada um deles, Pai. O meu desejo é esse, que o Senhor os abençoe. Oh Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja presente, constante e abundante na vida de todos vocês. Esse é o meu desejo hoje e sempre. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, pois Ele merece. Vamos louvar esse Deus maravilhoso e adorá-lo. Aleluia. Obrigado, Senhor.